Olá a todos. O meu grupo, composto pela Ana Carla, o Christopher e mim, João Vitor, iremos apresentar mais uma vez sobre o filme Jobs. Durante todo o filme, é possível ver a aparição de conceitos e princípios de diversas teorias administrativas, sendo uma delas a teoria científica, na qual podemos ver no começo do filme a utilização do método Fordista de produção para a montagem de 50 placas do Apple I. E ainda, nessa mesma teoria, podemos ver alguns conceitos de Taylor sendo utilizados, tais como o princípio do preparo, que pode ser visto quando Steve vai atrás de seu pai a fim de usar a garagem como sede da empresa, também tendo a divisão de trabalho, momento em que Steve vai atrás de mais funcionários para maximizar a produção a fim de entregá-la no prazo combinado. Também temos a utilização da teoria clássica em alguns momentos do filme. São momentos em que funções e princípios de Fayol podem ser vistos, como a previsão que Steve tem ao ver potencial no produto de Steve Wozniak, seu amigo da época. O comando e coordenação, ele sempre buscava liderar e orientar a todos para que dessem o seu melhor, mesmo que pudesse parecer cruel. Ele se via como um líder, e por isso sempre era rígido em suas ordens e não tolerava desobediência. Prazo curto para esse software e desculpe, mas adicionar fontes bonitas não vai mudar isso. Bill? Se você não compartilha do nosso entusiasmo e interesse pela filosofia dessa empresa... Não, é que eu só não tô entendendo... Saia. Quê? Pega suas coisas e saia daqui. Como? Você já era. O que você vai fazer? Vai me demitir? Não! Eu já demiti você! O espírito de equipe era um dos princípios mais utilizados por Steve, podendo ser visto sempre com ele incentivando seus funcionários por meio de discursos e sempre traçando metas para mantê-los motivados. Por mais que essas duas teorias tenham o mesmo objetivo, que é a busca de eficiência nas organizações, elas divergem um pouco. Enquanto a teoria científica foca na empresa e nas tarefas de produção, a clássica estuda a estrutura das organizações. A teoria da burocracia, formulada por Max Weber, busca a organização eficiente por excelência. Nesse sentido, é uma forma detalhada de explicar as atividades de uma determinada empresa. A burocracia de Weber trata das normas e regulamentos, das impessoalidades nas relações, da hierarquia e autoridade, entre outros. Na parte da teoria da burocracia, o aspecto mais visto no filme é a hierarquia e a autoridade. Na Apple, nos é apresentado principalmente os papéis do conselho e do CEO. Ambos possuem a responsabilidade do crescimento sustentável da empresa no longo prazo, mas o conselho se difere por representar o interesse dos acionistas e a satisfação dos clientes. No filme, o conselho é formado por um grupo de pessoas e fica no topo da hierarquia, ou seja, tem mais autonomia do que o próprio CEO, que no nosso caso é o Steve Jobs. É esse grupo de pessoas que orienta e supervisiona as atitudes do CEO, bem como também aprova verba para os projetos. A quebra da confiança entre essa relação é fatal, tanto que resulta na despedida de Jobs da sua própria empresa. Os que estão a favor de John Scully? Quem estiver a favor de Steve Jobs? Mike, todos os membros da diretoria precisam votar. Mike? Scully. Eu voto em Scully.
Outra categoria interessante é os departamentos. No filme, a Apple apresentou tanto a departamentalização por funções, quanto a departamentação por projetos. Então, nós temos cada setor da empresa responsável por um ramo. Por exemplo, um departamento próprio de programação, o outro de engenharia, e ainda dentro desses setores temos as equipes responsáveis pelos projetos. Bom, a teoria das relações humanas propõe uma maneira mais bondosa e alguns diriam até romantizada sobre como grupos de trabalho deveriam se organizar numa empresa. E algumas partes dessa teoria podem ser vistas de maneira bem clara, principalmente no início do filme. Jobs logo já é mostrado como uma pessoa com um pouco de aversão a formalismos, tanto que de vez em quando criticava a rigidez e o pragmatismo da IBM. E quando ele começa a organizar o que seria a Apple, a empresa acaba herdando essas características dele. Os grupos montados por Jobs eram quase como projetos entre amigos, todos se conheciam e compartilhavam o mesmo ambiente, que no caso era a garagem de casa. Todos trocavam ideias e não existia uma grande rigidez no que cada um faria, com exceção da própria posição de líder de Jobs, que era por conta do seu temperamento. Jobs sempre tenta manter uma atmosfera de amizade e sentimento de pertencimento entre os integrantes, fazendo eles sentirem que estão participando de algo muito grandioso, que sua presença ali é necessária e que foram convidados por algum motivo. A parte da teoria das relações humanas que trata da motivação dos funcionários pode ser vista um pouco melhor quando a empresa passa de uma garagem para algo um pouco maior, com mais empregados. Essa teoria explica quais motivos fariam uma pessoa se sentir segura no ambiente que trabalha. Alguns desses pontos seria a manutenção da autoestima e a busca por autorrealização. Isso pode ser observado quando o Jobs vai montar seus grupos para trabalhar nos projetos. Ele vai pessoalmente até a pessoa e a desconvida, algumas vezes fazendo perguntas como: você diria que é o melhor programador daqui? E quando a pessoa responde que sim, ela estava automaticamente na equipe. Jobs também sempre se fazia presente nas equipes e sempre se colocando como líder, e sempre tinha objetivos bem desafiadores e às vezes difíceis de serem cumpridos nos prazos. Essa falta de formalidade e a maneira que Jobs apelava para as emoções dos funcionários, fazendo eles se sentirem peças importantes, foi carimbada na sua história com um discurso chamado de Os Loucos, trazida na campanha de marketing da Apple, conhecida como Think Different. Aqui algumas referências e esse é o fim da nossa apresentação.